Painel 4, Igualdade de Gênero e Valorização das Diferenças. Nós vamos conversar com Tatal Goldinho, que é presidente do painel e é secretária de Avaliação de Políticas de Autonomia Econômica das Mulheres da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Tatal, igualdade de gênero e valorização das diferenças. Qual a importância desse tema no 22º EMBRA, num encontro basicamente de administradores e estudantes de administração? Esse tema é bastante importante no mundo do trabalho em geral hoje, porque as mulheres estão cada vez mais entrando nesse mundo do trabalho assalariado, do trabalho fora de casa, buscando rendimentos. E na administração, que é uma profissão que vem de uma tradição muito masculina, né, cada vez mais as mulheres estão entrando, e isso é muito positivo, porque quando a gente tem maior equilíbrio entre mulheres e homens nas distintas profissões, a gente vai rompendo com aquele preconceito, isso é trabalho de homem, isso é trabalho de mulher, que é uma das principais razões para a gente ter diferença de rendimento. E passa a ser apenas trabalho. E passa a ser trabalho igual para todo mundo, valorizado igualmente. Como é que está essa igualdade atualmente no Brasil? Olha, as mulheres avançaram muito na escolaridade, estão entrando nas diversas profissões, mas o nível de rendimento das mulheres, o nível salarial das mulheres, ainda é cerca de 70% do nível salarial masculino, nas distintas profissões. E a gente tem como uma pirâmide, assim, em profissões diferenciadas. Vamos dizer, as áreas mais técnicas são muito masculinas, as áreas de ciências humanas são muito femininas, ou as áreas do cuidado, da saúde. Então a gente não quer inverter essa pirâmide. Tem gente que diz, vocês querem inverter a pirâmide? Não queremos, nós só queremos igualdade. E para isso é preciso também ter mudanças dentro de casa, no comportamento, no local de trabalho, parar de trabalhar, achar que a gente é que vai servir o cafezinho para todo mundo, né? Ou que nós somos apenas um trabalho de apoio. As mulheres têm todas as condições de dirigir, coordenar, fazer propostas, elaborar projetos e dirigir o trabalho da mesma forma que os homens. Então tem que mudar essa dinâmica, o que a gente chama uma dinâmica organizacional da empresa, uma dinâmica das relações entre homens e mulheres. Isso tem que ser modificado para que se garanta efetiva igualdade. E o que você diria que é o primeiro passo para essa mudança? O primeiro passo é a entrada das mulheres no local de trabalho. Isso muda totalmente, porque acaba com aquele ambiente onde ela é um ser, um enfeite, vamos dizer assim, ou um ser fora do lugar. Essa entrada massiva das mulheres nas distintas profissões, ela tem um impacto imediato. Por outro lado, é importante também que a gente tenha políticas públicas, né? É preciso ampliar as redes de educação infantil, de creche, para que haja uma responsabilidade social sobre o cotidiano, porque senão a gente não consegue trabalhar, né? Aquela ideia de que a gente, Mulher Maravilha, entre aspas, maravilha quer dizer dando conta de tudo sozinha, nós não queremos. Queremos que os homens compartilhem o trabalho doméstico, compartilhem a responsabilidade da casa. Queremos também ter políticas públicas para que todo mundo possa construir essa vida afetiva, profissional, cultural, porque não é só trabalhar, né? Não. É preciso ter isso para poder também ter participação política, poder ter vida cultural, ter vida social. Essa igualdade tem que se construir em todos os campos, e o mundo do trabalho é básico para isso. Você disse que as mulheres já alcançaram um nível de escolaridade bem significativo em relação ao passado. Então, por que isso ainda acontece? Se já existe escolaridade, se já existe essa capacitação técnica, por que ainda existe essa dificuldade no acesso às profissões? Eu acho que a gente poderia dizer que são 3 razões fundamentais. A primeira é que muita gente dizia que havia discriminação das mulheres no mercado de trabalho porque elas não tinham capacidade técnica, não tinham escolaridade. Nós já provamos que não é isso, que não é verdade. O que existe é que existe preconceito, existe machismo.
existe uma sociedade com relação patriarcal, como a gente chama, que considera que o papel fundamental das mulheres é dentro de casa, é na família, não é no trabalho. Então, ao considerar isso, coloca para a gente no mercado de trabalho, para nós mulheres, como se a gente estivesse fazendo ali um a mais. Tatá, você ainda acredita que a sociedade vê que o espaço da mulher é apenas dentro de casa? Então, é verdade que a sociedade ainda vê como tarefa fundamental das mulheres o cuidado da casa e da família. Então, quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente entra como se estivesse fazendo um a mais, estivesse fazendo um extra, estivesse fugindo da função principal. Isso faz com que o trabalho seja desvalorizado. Isso faz com que a valorização daquele trabalho seja vista não como uma coisa de carreira das mulheres, mas como, não é exatamente um bico, falar que é um bico é um exagero, mas é uma coisa a mais, não é o essencial. Então, isso é um elemento da desvalorização do salário das mulheres. A segunda questão extremamente importante, que está vinculada a essa primeira, é o que a gente chama dessa divisão sexual do trabalho. Porque ao colocar trabalhos para mulheres e trabalho para homens de maneira diferente, valoriza de maneira diferente, considera de maneira diferente. Tanto que a gente ainda tem hoje algumas profissões que são muito masculinas e outras que são muito femininas, né? E, finalmente, eu acho que a outra razão das mulheres receberem um rendimento menor que os homens no local de trabalho é porque elas acabam tendo uma pressão do cuidado familiar tão grande que muitas vezes elas procuram locais de trabalho que permitam a elas fazer essa responsabilidade com a família, já que elas não têm o compartilhamento dentro de casa. Ótimo. Muito obrigada pela sua entrevista. Bom painel 4, que essa discussão renda muitos frutos positivos e que, ao final, na Carta do Rio, seja mencionada essa igualdade e que os trabalhos possam ser modificados não só do lado de fora da casa, mas também dentro de casa. Claro, e eu acho que para a administração é um debate muito importante, exatamente porque a administração está em todo o mundo do trabalho, ajudando a organizar essa cultura do mundo do trabalho. Muito obrigada.